Universidade Rinodê. Áudio da semana. Eduardo Fraia, CSMO do Grupo Rinodê. Uma visão de futuro. A decisão de construir um legado. Eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado com tudo que a gente tem vivido, mas principalmente com o que a gente vai viver. A gente conversando com Jupiara, com a Adri, com toda a liderança do Norte, em especial daqui de Belém, eles falaram, Edu, conta um pouco da tua trajetória, conta um pouco do que aconteceu, qual que é a tua visão em relação ao Grupo Rinodê no passado, mas principalmente qual que é a tua visão em relação ao nosso negócio no futuro. E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, mas mais que isso, feliz de poder compartilhar um pouco com vocês da nossa visão corporativa. Eu estava há pouco falando com o Felipe Moraes, que saiu, e eu falei para ele, Felipe, eu vi hoje a tua melhor apresentação feita na tua história de Rinodê, que eu particularmente pude presenciar. Sabe por quê? Porque a tua história é um treinamento. A tua história de vida, ela realmente mostra para as pessoas que é possível. Ela mostra principalmente que se você fizer o que tem que ser feito, você vai ter resultado. E isso, nessa indústria, eu posso afirmar para você que é fundamental. Só que antes disso, muita gente olha um líder que sobe no palco e não sabe da história dele antes de Rinodê. As grandes histórias, elas não acontecem quando você está no palco. As grandes e as maiores histórias, elas acontecem fora do palco. Elas acontecem em geral quando não tem ninguém vendo. É aí que efetivamente você começa a tua trajetória profissional. E eu hoje queria compartilhar um pouquinho aqui como eu comecei na minha trajetória profissional corporativa. Queria contar um pouquinho da minha família. Posso tomar 10 minutinhos só para contar da minha trajetória? Eu digo isso porque eu estava hoje com a minha irmã. Primeiro, sou filho de Cláudio e Graziela. Minha mãe é uma médica pediatra em São Vicente. Eu sou natural de Santos, nasci em Santos, morei em Santos até os 17 anos. Minha mãe pediatra autônoma. Meu pai era um químico de formação, que muito cedo teve que administrar a escola que o meu avô tinha. Meu avô faleceu muito cedo e deixou uma escola educacional com muitas dívidas, e meu pai foi lá assumir essa escola e ficou durante 33 anos empreendendo. Então, eu sempre digo o seguinte, eu tive ótimas referências dentro de casa, com um executivo, com um empreendedor, que teve que se virar sem formação para empreender, e com a minha mãe, uma profissional autônoma, que dependia integralmente, e depende até hoje, aos 73 anos de idade, trabalha todos os dias no consultório em São Vicente, atendendo crianças, e é uma das pessoas super bem referenciadas na Baixada. Tenho 2 irmãos, o Gustavo, que é o meu irmão mais velho. Gustavo, primeiro filho, seguiu a trajetória do meu pai, saiu cedo de casa também, foi fazer faculdade em São Paulo, assim como eu, e seguiu a trajetória do meu pai. Então tem uma referência como um grande mentor na minha família, que é meu irmão, que é um super empreendedor, tem colégio, 30 unidades espalhadas pelo Brasil, mais de 11 mil alunos. E eu tenho a minha irmã, a Flávia, que também seguiu a trajetória da minha mãe, pediatra, né, e trabalha com ela lá. E aqui eu tenho esse moço que vos fala, que não deu certo em nada, foi fazer marketing multinível. Conhece alguém? Conhece alguém assim? Pois é, sempre tem a ovelha negra da família, né? Não podia ser diferente, e foi isso que aconteceu. Depois de uma longa trajetória, eu gosto sempre de falar o porquê. Eu acho que mais do que falar por que a gente faz esse negócio, muita gente me pergunta, Edu, mas por que vocês fazem? Qual que é o teu motivo? Meu motivo é a minha família, meu motivo são esses 2 presentes maravilhosos, que Deus me deu a honra de poder chamar de filhos, que é a Beatriz, de 5 anos de idade, tem exatamente a mesma idade que eu tenho dentro da Rinodê. O Filipe, que tem 2 anos de idade, também fruto de Rinodê, e a Mariana, minha esposa, também médica pediatra, só que em São Paulo, que dá todo o suporte para que eu possa verdadeiramente me entregar por completo nessa oportunidade. Eu digo isso porque a minha diferença da sua é inexistente.
Todo mundo faz esse negócio por algum motivo. Todo mundo toma a decisão de fazer esse negócio porque tem um porquê muito claro. O meu porquê está aqui. Eu quero fazer esse negócio para construir um legado para os meus filhos. Eu quero construir realmente um futuro completamente diferente. Eu quero prover a oportunidade que os meus pais me deram de estudar. Eu quero prover a oportunidade que eu estava em Santos conversando com ela e a gente estava falando sobre isso. E ela recebeu do pai dela um grande ensinamento, que foi o seguinte: você vai ter o que comer e você vai ter condição de estudar. Porque conhecimento ninguém tira de você. E a comida é para sustentar, é para você poder viver. Mas conhecimento é o que vai permitir com que você evolua e se torne a pessoa que você pode e quer ser. E é isso que eu espero também deixar como legado para os meus filhos, para minha esposa. E realmente é por isso que eu faço com tanto vigor esse negócio. Muita gente me pergunta: Edu, você é sempre entusiasmado assim? Eu sou sempre entusiasmado assim, todos os dias. Mas Edu, você não tem dia que você está meio cabisbaixo? Você não tem dia que você está meio cansado? Todos os dias. Alguém já teve algum problema com rede aqui, com o seu grupo? Eu tenho com o seu grupo e com todos os grupos no Brasil. A gente tem problema. Você acha que o Sandro Rodrigues não tem problema? Sim ou não? Quando você tiver um problema no seu grupo, lembra do Sandro. Porque ele tem com o seu e com todos os outros consultores, no Brasil e agora nos 4 mercados que a gente atua. Só que por que eu falo isso? Porque muita gente entra nesse negócio e não tem um porquê claro, não tem um porquê definido. Numa boa, você está num evento e você tomou a decisão de vir para um evento hoje. Sim ou não? Eu também. Eu estava lá em Santos. Fazia pelo menos 2 meses e meio que eu não vi os meus pais. À noite eu subi, deixei minha família. Estava no conforto do meu lar. Dá vontade de ficar com eles, sim ou não? Claro que dá. Você hoje não abriu mão de fazer alguma coisa com a sua família, com seus amigos para estar aqui, sim ou não? Então bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Porque se você quer vencer na vida, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que efetivamente, muitas vezes, pela sua família, você não vai poder estar com eles. Você vai ter que viajar, você vai ter que dormir numa rodoviária, você vai ter que ficar na madrugada trabalhando, justamente porque você quer ficar com eles. E é isso que eu faço. Só que eu entendi isso de uma maneira muito clara. Não hoje, não ontem. Eu entendi quando eu comecei na minha trajetória profissional, que eu ia ter que pagar o preço, que eu ia ter que ter uma mentalidade diferente se eu quisesse ter um futuro diferente. E minha mãe sempre disse: vai para o mundo, vai estudar, vai trabalhar, saia da zona de conforto. Eu digo isso porque logo aos 18 anos, 17 para 18, eu prestei a faculdade, estudei a minha vida em Santos, até os 17, morei em Santos. Durante esse período, prestei uma prova e entrei em Direito. E era para eu trabalhar, meu sonho era ser advogado. Eu falei, não, entrei em Direito, vou morar em Santos. Conforto de casa, roupa lavada, comidinha todos os dias, tranquilo. Morar em Santos é uma maravilha, cidade incrível, incrível. Só que minha mãe falou não. Só que eu nunca fui muito do estudo. E eu prestei também uma faculdade em São Paulo, chamada FAP, Fundação Armando Álvares Penteado. E eu lembro que eu estava de férias, tinha começado as aulas, ia começar naquela semana, eu estava no final de semana, ia começar em Santos, Direito. Eu saio no nome na lista de espera e entro nessa faculdade em São Paulo. Imagina você que vive no interior, você sai do interior e vem para Belém. Era mais ou menos esse sentimento. Você sair de Santos, que era uma ilha, e morar aos 17 para 18 anos em São Paulo. E minha mãe falou, você vai. E eu estava morrendo de medo de ir.
Porque eu falei, meu Deus, vou morar sozinho em São Paulo, não conheço ninguém, faculdade é difícil, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Comecei uma faculdade de administração, aí a minha história, continuei, me formei em administração, depois fiz um curso na GV de relacionamento com clientes, depois fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, que hoje é uma das mais renomadas universidades do Brasil. Nesse sentido, me tornei empreendedor e transformei a minha mentalidade para ser um investidor, para ter uma cabeça realmente, sempre fui empregado, mas li muito, e eu sempre digo o seguinte, eu tive um privilégio de poder desenvolver o hábito da leitura quando eu comecei na minha profissão. E isso mudou por completo a minha mentalidade. Quando eu vejo um Felipe Moraes aqui falar sobre mentalidade, quando você lê, e eu vou comentar sobre isso, sobre Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, esse livro mudou a minha mentalidade. E você que está aqui na Rinode hoje, você que está aqui, eu sempre gosto de perguntar, quem daqui é empresário? Levanta a mão. Mas muita gente ainda não levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa, eu saí de São Paulo para vir num evento aqui para falar o seguinte, levanta a mão, porque você é um empresário, dono do seu negócio, fazendo o Rinode. Você é o presidente do teu negócio, você tem que ter essa mentalidade a partir de agora. Você vai sair desse evento com essa mentalidade, que você é o dono do teu negócio. Eduardo, e como é que foi a tua transformação? Eu comecei assim, com manga. Alguém gosta de manga? Comecei assim, vendendo manga. Pois é, esse foi meu primeiro negócio. Eu saía de férias quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, ia para o interior de São Paulo. Gente, meu pai tinha uma chácara e tinha muita manga. E tinha também bambu, sabe bambu? E aí criança sem muito o que fazer, eu já era um pouquinho entusiasmadinho. Um pouquinho, não era tanto quanto sou hoje. Mas eu queria fazer alguma coisa. E aí eu comecei a cortar bambu. E não sabia o que fazer com bambu, porque eu achava legal cortar bambu. Pegava o facão, eu achava legal cortar as coisas, enfim. E aí eu falei, mas tinha muita manga, eu adorava manga, adoro manga até hoje. E eu falei com a minha irmã, super séria, super tranquila, eu falei, já sei, vamos vender manga. Eu ia no Mercadão com os meus pais, falei, é isso aí, vamos vender manga, igual lá no Mercadão que a gente vai em Itatiba. Montei a barraca com os bambus que eu cortei, era uma mesa basicamente. Coloquei o jornal, minha irmã desceu comigo, colocamos as mangas. Só que a rua não passava ninguém. Era muito difícil. E aí vem uma senhorinha, passando lá devagar do outro lado da rua. Não estava nem olhando para a gente. E aí eu não aguentei, chamei ela, falei, psiu, psiu. Tudo bem? Eu tenho manga aqui. Quer experimentar uma manga? Ela ficou olhando, teve com certeza muito dó da gente. Falou, não, tudo bem, dá um pedacinho. Eu dei uma manga para ela. Ela gostou da manga e falou assim, eu estou sem dinheiro agora, daqui a pouquinho eu volto. E aí eu vou comprar sua manga. Eu falei, tá bom. Deu 20 minutos, deu 30 minutos, deu 1h30. Quando estava beirando 2 horas, a minha irmã falou, acho que ela não vai voltar com o dinheiro. E assim eu comecei, tentando vender manga. Eduardo, mas achei que você fosse falar de Rinode. Isso para mim é Rinode. Isso aqui é exatamente Rinode. Você tem que ter ação, você tem que querer, você precisa dar o primeiro passo, você vai se frustrar, mas você precisa continuar fazendo esse negócio. Voltei lá para São Vicente inconformado que o meu negócio de manga não deu certo. Continuei, acho que era quarta-feira, terça-feira tinha feira. Eu sempre fui mais cheinho assim, sabe? E quando você é cheinho, você sempre vai pra feira com alguma intenção. Qual que é? Comer pastel. Lá em São Vicente, tinha uma árvore, na casa que a gente morava, que era carambola. Eu não gostava. Achava amarga.
Mas eu ia sempre na feira para ajudar a Maria, que trabalhava em casa, para pegar o carrinho repleto de laranja. Em contrapartida, eu ganhava no final da feira um pastel. Eu ia para isso, para ganhar um pastelzinho. Até que um dia eu conversando com o feirante, falei para ele estava separando as laranjas e eu falei para ele que a gente tinha um monte de carambola em casa. Ele falou, pô, legal, traz aqui. Eu posso trocar a sua carambola. Você me traz carambola e eu te dou laranja. É um bom negócio, sim ou não? Bom negócio. Comecei a ajudar a nossa funcionária todas as terças, quartas-feiras eu ia lá, levava a carambola, eu pegava, trocava por laranja. E aí, eu entendi o valor do trabalho. Não tem nada a ver carambola, laranja e pastel. Eu só entendi que se eu trabalhasse, eu teria um prêmio. Adivinha o que eu comecei a fazer sempre? Adivinha? Trabalhar. Então você precisa começar a ancorar a mentalidade de empresário na sua vida. Repita comigo, se eu trabalhar, eu vou ganhar. Se você entendeu isso, você entendeu de Rinodê. É isso. É só isso. Ah, Eduardo, mas é simples assim? É simples assim. É que a maioria das pessoas complica. A maioria das pessoas vem e querem complicar o nosso negócio. E aí eu comecei. Não fiquei a vida inteira vendendo laranja, mas fui para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar em São Paulo aos 18 anos de idade, no meu segundo semestre da faculdade. O primeiro semestre eu fiz pela manhã, no segundo semestre eu já mudei para a noite para poder trabalhar. Sabe por quê? Porque meu pai falou o seguinte, eu tenho que bancar vocês. A faculdade, que era muito cara, ele me dava acho que R$80 por semana, para eu me bancar em São Paulo com transporte, alimentação, material da faculdade, tudo. Ele falou, o resto você precisa se virar, você vai ter que trabalhar. E foi o melhor presente que ele me deu, que ele e a minha mãe me deram. Me ensinou a pescar, falou, você quer vencer na vida, vai conquistar o seu espaço. E foi isso que eu comecei a fazer, comecei a trabalhar. A primeira empresa que eu trabalhei, chamada Corel, é uma canadense de software. Lembro bem que eu ganhava, até vi na carteira de trabalho, fazia anos que eu não via isso, acho que era R$700 por mês. Meu primeiro salário, que já era incrível, já era maravilhoso. Eu falava, nossa, estou rico. R$763 era o meu primeiro salário. E eu falei, cara, isso é maravilhoso, vai ajudar a bancar os meus estudos, vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E foi uma grande escola. Eu trabalhava com software gráfico. Já ouviram falar Corel Draw? Software gráfico, já ouviram? Pessoal de publicidade fazia isso, e foi realmente ali que eu comecei a conhecer esse mercado. E eu lembro bem que eu tinha um desafio grande, que esse software gráfico ele era muito caro. Para vender um pacote dele, estou falando há 18 anos atrás, custava R$1.300, R$1.500, original. E tinha muita pirataria, muita agência de publicidade lá em São Paulo, o pessoal acabava tirando cópia, né? Fazia as cópias e colocavam. E o meu trabalho, tem tudo a ver com o nosso negócio, eu ligava. Ficava ligando, falava com as pessoas. E adivinha o que eu escutava? Você precisa de software original da Corel? O que eu escutava? Não. Então, meu primeiro emprego, eu aprendi a lidar com não. Só que eu lidava com muito não. Eu escutava muito não. E aí eu comecei a falar, pô, mas é não, mas cara, todo mundo tem software, por que eu não estou vendendo? E aí eu comecei a entender que nem todo mundo trabalhava com software original. E aí eu falei, já sei, eu preciso mudar minha forma. É isso. Eu começava a ligar, falava assim, Felipe, tudo bem? Como é que vai? Lembra, Eduardo aqui da Corel, ele sempre me atendia numa boa, tal. Bacana. Felipe, tudo bem? Eu acabei, deixa eu te falar, eu estou ligando pela nossa amizade, porque eu recebi uma denúncia, que aí na sua agência estão trabalhando com software pirata. E aí eu achei muito estranho, pela nossa liberdade, eu achei muito estranho, por isso que eu peguei o telefone para te ligar, porque essa denúncia vai cair num órgão fiscalizador que tem das agências de publicidade, você vai perder o teu direito, a tua conta.
Deixa eu aproveitar. Cara, você está precisando de alguma coisa? Precisa de uma licença de software? Está precisando de alguma coisa? Adivinha o que acontecia? Venda. E aí eu comecei a ficar bom em fazer isso. E desenvolvi uma nova habilidade de vencer objeção. Presta bem atenção, não que você escuta hoje é temporário. O sim é eterno. Deu para entender? Você só precisa encontrar o jeito de escutar sim. Então, se você quer vencer nesse negócio, a primeira coisa, arruma um jeito de escutar sim. Você está indo pelo caminho mais fácil, mas você tem que arrumar um jeito de escutar sim. Depois fui convidado para trabalhar nessa outra empresa, que era Total Solution Provider, que era uma empresa nacional de software. Ela não tinha só o software da Corel, ela tinha outros softwares, e de novo foi um grande aprendizado, porque eu rodava São Paulo inteiro, sem conhecer nada de São Paulo. Eu sou da época que a gente tinha guia 4 rodas, já ouviram falar nisso? Você já abriu alguma vez um guia 4 rodas? Não, né? Cara, não queira abrir, eu vejo isso, eu tenho trauma de guia 4 rodas, porque eu tinha que me localizar em São Paulo para achar efetivamente as revendas. Eu ia lá, treinava, capacitava e era tudo lindo. Mas aí a história começa a ficar boa. Depois que eu saio daqui, eu recebo o convite para trabalhar nessa empresa aqui. Foi em 2004, primeira empresa de marketing multinível que eu trabalhei. Uma sede maravilhosa lá em Salt Lake City, em Utah. Produto incrível. Alguém já tomou suco de noni? Já tomaram? O produto era bom, não era? Não pode falar muito do gosto, mas o produto era incrível, não era? Edu, por que você está falando isso? Porque era um produto maravilhoso, mas tinha um sabor exótico. Exótico é o nome que você dá para um produto muito caro que tem gosto ruim, entendeu? Era isso. Até hoje eu nunca vi um produto de alto impacto e de tanto resultado como esse. Na área da saúde, na área da qualidade de vida. Era incrível o produto. Só que uma garrafa desse produto em 2004 era comercializada por R$160. Você pagaria R$160 num suco de 1 litro? Sim ou não? Mas o produto era bom, gente. Só que a gente não vendia na época produto com uma garrafa. A gente só vendia a caixa com 4. Lembra disso? Tem alguns veteranos aqui, sobreviventes, que começaram e conheceram esse modelo de negócio. Então, Edu, por que você está falando isso? Porque primeiro, eu conheci multinível assim. Um único produto. Produto importado. Produto completamente exótico e desconhecido. Hoje as pessoas falam de bem-estar. Em 2004 ninguém falava de bem-estar. A gente teve que criar mercado. Teve que abrir, teve que ser pioneiro nessa história. E a empresa cresceu muito na época. Chegou a faturar $50 milhões no Brasil. Só que eu lembro bem que o produto, uma vez, por ser importado e só tinha um único produto, a Receita Federal ficou em greve. Produto gera ponto e ponto gera bônus. Se o produto não chegava, as pessoas não conseguiam pontuar. Se não pontuava, não tinha bônus. 40 dias sem produto. É fácil fazer um negócio como esse, sim ou não? Não. Mas a gente aprendeu muito o que fazer e o que não fazer. Como desenvolver habilidade para vencer um desafio como esse. Você já foi em alguma franquia que não tinha produto, mas não tinha nenhum produto? Ou não tinha o produto que você queria? É mais fácil desenvolver Rinode ou é mais fácil desenvolver Taichan Noni? Primeiro, você tem que começar a valorizar o que você tem nas mãos. Primeiro de tudo. Eu tenho um orgulho muito grande dessa companhia, mas o meu foco aqui é te mostrar e valorizar o que você tem nas mãos. O produto era enviado de São Paulo para a casa das pessoas direto. Quantas franquias tem aqui em Belém? 5. Entendi. E você vai lá, retira o produto na hora, é isso? Bacana. Vende na hora os produtos. A R$160 cada um. Começa a valorizar o que você tem na mão. A outra companhia que eu trabalhei, fiquei 7 anos nessa empresa. Uma outra companhia que eu tenho muito orgulho também
de ter trabalhado. Talvez você já tenha escutado, porque essa empresa, ela trabalhava com uma fruta muito conhecida de cada um de vocês, açaí. Porque a gente começou essa companhia em 2007, vendendo uma garrafa a R$120, um suco com açaí mais 18 frutas, produto espetacular também. Mas imagina eu falar para os paraenses sobre açaí a R$120 uma garrafa de suco. Você fala o quê? Você é doido? 120 eu compro uma tonelada de açaí, meu amigo. É ou não é? Vamos ali no Ver-o-Peso. Mas a gente começou, mesmo assim. Mesmo os paraenses, amazonenses falando, cara, você está louco, esse negócio nunca vai funcionar. Essa empresa cresceu e cresceu muito, chegou a faturar R$200 milhões no Brasil. Vendendo o quê? Eu saí de uma empresa que tinha um único produto. Depois eu fui para uma empresa que no ápice, chegou aqui no Brasil, chegou a ter 6 produtos. Sendo que o produto principal era uma fruta muito conhecida pelos brasileiros. E essa empresa teve um sucesso muito grande. Eduardo, você está falando isso por quê? Para você valorizar o que você tem. Valoriza o que você tem. Você tem produtos feitos para brasileiros, a preços altamente competitivos, com franquias espalhadas em todo o Brasil, e uma empresa que entende o DNA do brasileiro. As 2 empresas que eu trabalhei previamente eram empresas internacionais. E foram incríveis. Algumas pessoas passaram por lá e nos possibilitou desenvolver habilidades incríveis para a gente estar aqui hoje. Só que você já acertou na primeira. Você não vai ter que passar por 2, por 3, por 5, por 10. Você já foi muito feliz na tua escolha. Acertou na primeira companhia. Isso é maravilhoso. Só que essa companhia, ela me ensinou também que a gente podia levar riqueza e mudar a vida de milhões de pessoas. E você tem que ser muito grato, você tem que escolher alguém da sua confiança, alguém que você respeita. E eu particularmente tive o poder e o privilégio de ter um dos grandes mentores meus no marketing multinível, que foi esse cara chamado Randy Schroeder. Esse cara fez 29 milhões de dólares na indústria, o equivalente a 120 milhões de reais, em 32 anos de companhias que ele passou. Companhias grandes, companhias menores. Mas foi fundamental que ele me ensinou sobre uma coisa que até hoje martela na minha cabeça, que são as atividades geradoras de renda. Sabe o que ele fazia? Isso com maestria. Ele não fazia outras coisas, ele só fazia isso. Mas ele era muito bom em atividades geradoras de renda. Coisa que eu vejo ainda na Rinode, pouca gente fazendo de maneira profissional. Pouca gente de maneira profissional. Eu nunca vi alguém com uma habilidade única de fazer lista, de fazer convite, de fazer apresentação, de fazer fechamento e de fazer acompanhamento como ele. Ele era muito bom nisso. E ele veio na época, na outra companhia que eu estava, e veio fazer um treinamento. Edu, você está contando a história do passado, é porque você precisa entender. Você precisa ter a mentalidade do marketing multinível nesse negócio. E entender que você já está no veículo certo. Você só precisa desenvolver a habilidade certa. E ele veio no Brasil naquela época, ele era o treinador oficial no mundo inteiro. Ele pegou uma lista, fez uma reunião, muito menor do que essa, muito menor. Tinham 200 pessoas, eu não sei se você estava, Gustavo. E tinha na época, sentado assim na frente, os maiores líderes da empresa no Brasil. E naquela época a empresa faturava em torno de 500, 600 mil dólares mês, o que já era um bom faturamento. E eu era o diretor de marketing e vendas na época. E eu fazia a tradução dele toda segunda-feira online. Então, de tanto traduzir com o meu inglês ruim, eu comecei a ficar bom. De tanto traduzir errado, eu comecei a aprender o certo.
De tanto escutar a voz dele, eu mexi a minha perna igual ele, eu comecei a fazer tudo igual ele, eu comecei a entender e pensar exatamente igual a ele. E ele fez um treinamento no Brasil, tinha alguns líderes assim sentados que já estavam com o resultado. E ele, diante daquela plateia de 200 pessoas, falou assim: o problema desse negócio está aqui, ó, sentado nessa primeira cadeira, na frente de todo mundo. Eu falei: pronto, acabou o meu negócio, perdi meu emprego, acabou tudo. Vai matar os líderes vão matar esse cara. E ele falou: sabe por quê? Porque naquela época, naquela empresa, eu não estou falando da Rinode, tá, gente? Naquela época, naquela empresa, os líderes estavam carregando muito PIN e estavam fazendo menos ação. E aí, tinha um cara que estava sentado, levanta a mão aí você que está no fundo, assim, no fundo como você. E esse cara, que não estava aqui na frente, mas estava lá no fundo, viu o treinamento inteirinho do que ele falou. E esse cara era meio bravo, meio carrancudo. E ele falou: eu vou fazer. Ele tinha acabado de entrar na empresa. Ele falou: cara, na boa, ele falou que esse negócio é real, que esse negócio é possível, é só eu fazer exatamente o que ele está falando. Eu vou fazer e vou mostrar se dá resultado ou não. Sabe o que ele fez? Começou a fazer. E nessa que ele começou a fazer, ele começou a ter resultado. Começou a ter resultado. Aquele cara lá do fundo, em 8 meses, passou todo mundo no Brasil. E se tornou na época o primeiro Black Diamond daquela companhia. E hoje, felizmente, a gente tem a honra de chamar esse cara de Imperial True Stars do Grupo Rinode. Um cara chamado Claudemir Rodrigues. Você está falando isso por quê, Eduardo? Porque eu tenho certeza que você veio de barco, de ônibus, de jegue, de búfalo. Não me importa como é que você veio para cá. O que importa é o que você vai fazer depois do dia de hoje, amanhã. Não me importa, eu não estou preocupado com isso. E eu sei que a gente vai encontrar alguns milhares de Claudemir Rodrigues Imperiais True Stars nesse negócio. Eu tenho certeza que vai acontecer. Porque ele simplesmente escutou e fez. Tem muita gente que escuta no marketing multinível, mas pouca gente que faz esse negócio. Essa é a diferença. Você quer estar sentado aqui na frente? Sim ou não? É bacana, não é? É simples, faça. Você já sabe. Você está aprendendo aqui com os melhores, passaram os melhores líderes aqui hoje. E vão passar outros te falando exatamente a mesma coisa. Basta uma coisa para você ter sucesso na Rinode: ser um fazedor. Está faltando fazedor nesse negócio. Quando o Sandro sobe no palco e fala: eu estou em busca do quê? Estou em busca do quê? Imperiais, do próximo. Ele sabe que o imperial, para ser imperial, vai ter que fazer o quê, gente? Trabalhar, mostrar plano, compartilhar os produtos e a oportunidade todos os dias. Não são alguns dias ou nos dias que você quer. Até você ter o resultado que você merece ter, você vai ter que trabalhar igual um empregado nesse negócio. Tem muita gente que entra e já quer ter o estilo de vida sem ter pagado o preço. Primeiro você trabalha igual um empregado, para depois ter a vida de um presidente, de um dono de negócio. Tem gente que quer ter o resultado, mas não quer fazer o que tem que ser feito. E isso é o marketing multinível. Ele é só isso. E como eu disse, eu aprendi isso lá atrás com um livro, escutando o Robert Kiyosaki. Aqui, ó, igual o Felipe Moraes falou. Você acha que é coincidência? Eu combinei isso aqui com o Felipe? Não. Passei meu PPT hoje, o Felipe mandou ontem. Não tinha nada combinado. Mas a gente está falando exatamente a mesma coisa. Se você quer riqueza, você precisa criá-la. Você precisa assumir o controle da tua vida. Para de delegar. Vejo centenas de milhares de líderes
consultores delegando o sucesso ou o insucesso ao seu upline. Cara, o seu upline já te deu o maior presente da sua vida. Aliás, se ele estiver aqui, grita bem alto o nome dele e fala: eu te amo, muito obrigado. Obrigado. Acabou. Ele já te deu o melhor presente da sua vida. Já agradeceu o seu upline? Beleza? Já falou que ama ele? Agora, agradece quem montou todo esse negócio, que é um cara que está sentado aqui na frente, chamado Sandro Rodrigues. Fala assim: Sandro, eu te amo. Sandro, eu te amo. Agradeça todos os dias a sua linha ascendente. Eles já te deram o melhor e maior presente que você podia ter, que é essa oportunidade. Mas eu também entendi essa mentalidade. Eu entendi que eu estava aqui, mas na realidade, você tem que sair desse lado do quadrante e assumir a sua posição desse lado. A partir de agora, você não reclama mais. A partir de agora, você não passa mensagem negativa para a sua downline. Você não passa mensagem negativa para o seu crossline. Sabe por quê? Porque a partir de agora está decretado: você é o presidente do seu negócio. Combinado? Acabou. Aquela pessoa que entrou estava aqui. Agora você precisa assumir a tua posição de dono. Presidente da Rinode não é o Sandro, não, é você que é o presidente do teu negócio. Você que é. Assuma o controle do teu negócio, é teu. Cada um aqui tem um ID diferente, sim ou não? Então no teu ID você é o presidente. Acabou. Esse é o teu ID, esse é o teu negócio. É aí que você é dono. Eduardo, e o que você viu na Rinode? Essas 3 coisas. 5 anos atrás. Produtos. Lembra da minha história? Trabalhei numa empresa americana, tinha um único produto, Receita Federal em greve, 40 dias sem produto, o negócio despencou. Depois fui para outra multinacional americana também, 7 anos de companhia. A companhia saiu do 0 para 200 milhões de reais de faturamento em 7 anos, 7 produtos, todos de bem-estar. Aí me deparo há 5 anos atrás com uma empresa chamada Rinode. Primeira coisa que eu entendi nesse negócio, que ela tinha produtos. Eu conheci a empresa, ela tinha na época acho que uns 300 produtos. Nem isso. Cosméticos, perfumaria, começando a trajetória, já com uma super trajetória. Eu falo isso, as pessoas até brincam. Pô, as embalagens não eram tão bonitas. Só que eu entendi que nenhuma empresa de venda direta fica 25 anos vendendo produto para uma pessoa diferente. Eu falei, cara, se eles estão há 25 anos no mononível, na época que era venda direta, cara, eu posso achar o que eu quiser da embalagem. Mas uma coisa eu já entendi lá atrás, que os produtos eram bons. Franquias. Quando eu conheci há 5 anos atrás, a empresa tinha 143 franquias no Brasil. 143 franquias. Vocês disseram que tem quantas em Belém? Quantas? 5 em Belém. Quantas tem em Manaus? 5 em Manaus. Nas outras empresas que eu trabalhei não tinha franquia. Era um centro de distribuição. Quando você aqui em Belém fazia um pedido, sabe quanto tempo demorava para chegar um produto, Daniel Shoa? 25 dias. Você pagava o produto à vista no seu cartão de crédito, quando passava, que tinha que ser internacional, e demorava 25 dias para chegar o produto. Eu te pergunto, você continuaria fazendo um negócio como esse? Era difícil, não era, gente? Quando eu olhei para a Rinode e vi produtos e franquias, eu falei, cara, esse negócio vai explodir. Eu tinha certeza. Mas cristalina, eu falei, cara, esse negócio vai explodir. E aí, por último, visão. Última entrevista, passei com o Arthur Luloyan, que foi a primeira pessoa que me entrevistou. Ele falou, cara, você precisa no final do processo conversar com o presidente do grupo e etc. Eu falei, tá bom.
Passei na entrevista, passei lá no RH, fui conversar com o presidente do grupo. Aí entro nas fábricas. Na empresa tinha fábrica. Aí eu olho a recepção, simples. Um sofá desgastado na recepção. Eu lembro. Entrava aqui, aí tinha a mesinha do café. Você lembra disso, Claudião? Vocês lembram disso, mais que eu. Tinha a mesinha do café. Eu fui tomar um café, eu sempre tomei um cafezinho. E sabe quando já tava... Sabe aquela de café? Tava mais antiguinha? Cara, e aí eu comecei a olhar tudo, né? Falei, cara, e aí? Aí subi, fui lá em cima. E eu vim do escritório na Berrine, ar-condicionado. A Berrine assim, é um ponto comercial muito, muito grande em São Paulo. Prédio comercial, tudo de última geração, assistente, ar-condicionado. E eu falei, não, vamos lá para eu ver essa grande oportunidade. E falei, cara, e aí, né? Aí eu comecei a olhar tudo isso, eu falei, vai ser treta aqui o negócio. Aí subi, falei, não, mas beleza. Visão. Subo lá para conversar com o presidente do Grupo Renaudê, um cara chamado Sandro Rodrigues. E aí, cara, eu me arrepio de lembrar, me arrepio, de verdade, se você puxar aqui eu tô arrepiado. Cara, a gente conversou 3 horas, primeiro já dá aquele abraço, sorrisão, né? Já olhei e falei, pô, tô na entrevista, tava meio sem graça assim, né, com receio de alguém me ver, porque eu tava na outra empresa, falei, puta, vão me ver, vai vazar, não sei o quê. E realmente viram, eu lembro que viram, teve um consultor que viu, inclusive. E aí eu fui, e aí nessa conversa com o Sandro, ele mostrou a empresa, falou dos valores, falou da missão, falou da história dele, falou da história da família. Eu lembro até hoje ele me contando, ele fazia assim, falando do alicate, que ele não conseguia dormir à noite de tanta dor, fechando os bicos para envasar produto. Eu lembro dele contando a história, indo levar esses produtos de Kombi, naquele saco azul e saco de lixo preto, para entregar os produtos. E aí eu vi a história da empresa. Mas aí ele foi lá para colocar a cereja no bolo e desenhou um plano. Falou assim, a gente tem um plano agressivo, mas eu acredito nisso. Essa empresa ela vai faturar R$1 bilhão em 2023. 2023 ele mostrou o plano. Eu estava conhecendo ali a Renaudê. E aí eu lembro que eu cheguei uma hora, eu falei, cara, o que eu estou vendo aqui que você já estava faturando, quando eu conheci a Renaudê, faturava 12 milhões por mês. Já era um grande faturamento para a companhia. Eu falei, cara, projetado isso aqui, falei, cara, você vai bater isso aí em 2020. Falei, você vai bater, tenho certeza. Aí eu comprei a visão. Quando eu vi, eu já estava falando que ia bater em 2020. E aí eu lembrei que era uma sexta-feira. E aí eu saí completamente frito da reunião. E ele falou assim, cara, segunda-feira a gente conversa. Eu lembro que eu estava fazendo a rotatória ali, para cair na Castelo Branco. Eu peguei o telefone, na sexta, falei, cara, tô dentro. Aí ele falou, não, espera até segunda, a conversa tal. Eu falei, não, eu tô dentro. Eu tomei a decisão. E Eduardo, por que você está falando disso? Você está falando de você? Não, meu amigo, minha amiga. Eu estou falando de você. Eu estou falando para você lembrar o dia que você tomou a decisão de fazer esse negócio. Eu estou falando para você lembrar há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, há 4 anos atrás. Cara, o que você viu que te ajudou a tomar a decisão de fazer esse negócio? A gente errou. Aquela empresa não faturou R$1 bilhão em 2022. Nem em 2020. Ela faturou R$1 bilhão em 2016. A gente estava completamente enganado. Melhor que faturar R$1 bilhão é pagar de bônus R$1 bilhão no ano seguinte, 2017.
Isso é que é mais legal. Que eu nem imaginava pagar R$1 bilhão. Trabalhar numa empresa que ia faturar 1 bi e que no outro ano ia pagar em bônus R$1 bilhão. Deixa eu te lembrar. Aliás, você precisa ser lembrado. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você está na maior e melhor empresa de marketing multinível e venda direta do mundo. A gente esquece, cara. A gente parece vai ficando velho. Não é verdade? A gente vai ficando velho e esquece o dia 1. Cara, eu tô aqui só para te lembrar. Não preciso falar muita coisa hoje não. Tenho 7 minutos. Eu só vim aqui para te lembrar. Se lembre do dia 1. Se lembre do dia que você tomou a decisão. Qual que era a tua visão? E se aconselhe com pessoas melhores do que você. Eu, felizmente, com todo o respeito, eu tenho a melhor linha ascendente que eu poderia ter nesse negócio, chamado Cristiane Rodrigues, vice-presidente de relacionamento, e Sandro Rodrigues, presidente do Grupo Rinodê. Eu me aconselho, eu converso, eu tenho os meus momentos. Todo mundo tem. Você já teve algum momento que você pensou em desistir? Eu também. Aí eu entro na sala do Sandro, que já tem pouco problema para resolver na vida dele, e falo com a minha linha ascendente sobre os meus problemas. Aí ele me dá um conselho, eu vou embora para casa. No dia seguinte, às 8h45 da manhã, quem que está lá? Quem que está lá? Sandro Rodrigues. Você tem que se aconselhar com quem você respeita, com quem é melhor do que você. Essas são as pessoas que você tem que escutar na hora de tomar uma decisão. E entender, faz parte. Você vai ter os seus momentos, todo mundo tem os seus momentos. Essa empresa cresceu, daquele sofá desgastado, veio para uma fábrica referência na América Latina. Daquela franquia que a gente conheceu, que o Cláudio usava muito lá embaixo, pequenininha, fazendo evento, mostrando a APN, o negócio evoluiu, começou a fazer eventos maiores, daquela faixa que existiam lá, rumo a 1 milhão, né, Claudião? A coisa evoluiu e evoluiu muito, para eventos de 10, de 15, de 20, de 100, mas para eventos como esse, extraordinários, para 50 mil pessoas na comemoração de 30 anos do Grupo Rinodê. Cara, numa boa, entre nós, eu estava olhando hoje aqui de manhã. Quem estava lá nesse evento? Não, fique em pé, numa boa, fique em pé. Quem estava lá? Quem estava lá, fique em pé. Cara, numa boa, assim, deixa eu te explicar que também, você se acostuma, mas eu estou aqui para te tirar, é só para te lembrar. Você tem noção que você participou do maior evento da história corporativa do Brasil e de uma empresa brasileira de marketing multinível? Você tem essa noção ou não? O maior de qualquer setor. Qualquer empresa de qualquer setor, ninguém, nem a Petrobras, nem qualquer outra empresa, fez um evento desse porte. Cara, na boa, daqui a 5, daqui a 10, Eduardo, você está entusiasmado? Eu não estou, mas eu preciso te falar, você precisa me escutar. Você não viveu o que eu vivi. E agora eu vou te dar uma carteirada corporativa. Presta bem atenção, você acreditando ou não, não me importa. A gente vai fazer eventos desse pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro a gente vai fazer evento assim, Dani. Eduardo, mas, cara, eu acredito que a gente vai fazer no México, eu acredito que em 2 anos vai fazer na Colômbia, eu acredito que eu vou para a Ásia, eu vou para a China, vou ficar pulando lá com todo mundo. Eu estou muito entusiasmado em chinês, não sei nem falar, mas eu vou falar.
Vai acontecer. Isso é um fato. É um fato. Eu falei na França, eu estou muito entusiasmado. Como é que era? Je suis très excité. Pô, eu já falo, eu estou muito entusiasmado em francês. Mas você precisa acreditar. É você que tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar, você tem que viver. Ah, Edu, mas isso é lá na frente, beleza. Vamos falar do norte do Brasil. Ah, porque o norte está aqui. 118 milhões de faturamento no primeiro semestre. Peraí. Amapá, Acre, Roraima, Tocantins, Amazonas, Rondônia, Pará, tá aqui. Você vem me falar que as pessoas, muita gente dá desculpa no sul, no sudeste ou em qualquer outra parte do Brasil, que aqui não tem dinheiro. Dá uma olhada o ticket médio no Acre. Na média as pessoas entram com R$ 1.400 no nosso negócio. Ticket médio inicial de combo. E de recompra em Roraima, R$ 859. Média de recompra. Gente, tudo isso aqui é para te provar que esse negócio dá certo em qualquer parte do Brasil e vai dar certo no mundo inteiro. Patrocínios por combo na região norte, tá aqui, ó. Amazonas aqui, ó. 66% do combo top. Acre 61, Amapá 53, Tocantins 49, Pará 49%, Rondônia, Roraima e Rondônia 47%. Isso aqui é para você conhecer, saber da estratégia da tua região. Às vezes você escuta uma pessoa, gente, isso aqui sai do achismo, isso aqui é o número, isso aqui é a média. Qual que é o perfil e como que as pessoas entram com o tipo de combo do nosso negócio. Mas está aqui. Para terminar, falei que você era presidente do seu negócio. Que você realmente quer ser dono do seu negócio. Se você quer ser um empreendedor, se você não quer ser julgado. Ah, Eduardo, eu fui num evento, eu fui julgado. Fui lá mostrar um produto, a oportunidade e me julgaram. Aí você fala, ah, Eduardo, tô chateado. Nossa, saí muito mordido. Ah, Eduardo, mas as pessoas vão me condenar. Eu estudei, porque agora eu vou fazer marketing multinível, não é bem visto. Ah, o pessoal lá da minha faculdade, lá da minha comunidade, todo mundo está me criticando porque eu estou fazendo Rinodê. Ah, eu choro. É isso? Ah, eu choro. É isso? Tá bom. Tô chorando. Deixa eu falar uma coisa para você, presta bem atenção. É simples. Você quer evitar isso? Numa boa, todo mundo quer evitar isso, não é? É simples. Não faz nada, não queira nada e não seja ninguém. É simples, ninguém mais vai falar nada de você. Você não vai ser condenado, você não vai ser criticado, ninguém vai olhar torto para você, é simples. Não faz nada, gente. Seja como todo mundo. Agora, lembra do teu porquê? Você está mais preocupado com isso? Ou com a foto 1 do teu porquê, da tua família, do teu motivo para fazer esse negócio? Ó, pesquisa. 77% dos brasileiros sonham em empreender. Ah não, mas o Brasil mudou nesses últimos tempos, ninguém quer ter nada. Está aqui, ó. 77, ou seja, se eu sair para a rua agora, em Belém, falar com 10 pessoas, 7 ao menos vão falar que sonham em ter um negócio próprio. Está aqui, ó. Motivo, olha que legal. Sonham em pedir demissão para ser o patrão. Flexibilidade no horário, vontade de ser chefe, potencial de aumentar os ganhos, aumento da satisfação profissional, que é reconhecimento, e vontade de seguir uma paixão. Esse é o desejo dos brasileiros. Tem alguma coisa a ver isso aqui com o nosso negócio, sim ou não? Entre as principais barreiras, altos custos de investimento inicial. Ah, por que você não quer empreender? Porque eu não tenho
Dinheiro, 69%. Segundo, insegurança em como começar, 29%. Terceiro, falta de informação sobre dados de mercado e financiamento, 27%. Preocupações sobre de fato se serás bem-sucedido. Gente, onde você está hoje? Dentro de uma sala de treinamento, fazendo o quê? Se capacitando. Qual que é o maior investimento que você tem dentro da Rinode? Um combo top, que é R$ 99,00 um kit de negócios, mais R$ 2.200, é isso? Dá quanto? Faz conta aí com o sorrindo de conta. Hã? 2.300. Isso quer dizer o seguinte, com R$ 2.300, eu posso ter uma renda de R$ 500 a mais ou de R$ 700 mil a mais no mês. Você está se capacitando, se desenvolvendo, e tem um monte de gente que sobe aqui, nesse palco, para falar o que você tem que fazer para você ser bem sucedido. Você acha que você está no lugar certo? Então bate parabéns para você. Vou passar rapidinho. Ciclo do sucesso. Primeiro, Eduardo, você criou esse slide aqui? Não. Aprendi com um cara mais ou menos aí, que eu fui uma vez numa palestra de um tal de Anthony Robbins. Já ouviram falar? Estava lá, ele mostrou um quadrante, não era nem redondo, era quadradinho assim. Potencial, ação, resultados, crença. Você acredita que esse negócio tem potencial, sim ou não? Sabe o que você precisa ter? Lê alto e grita. Para ter o quê? Para passar o quê? Para ter mais? Para ter o quê? Para ter e mostrar? Para aumentar a sua? Você entendeu o negócio? É isso. Tão simples quanto isso. Crescimento da Rinode cresceu mais de 35.000%. Vocês já viram isso? Uma empresa bilionária. Agora você precisa entender o seguinte: você quer ter uma vida extraordinária, sim ou não? Você vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço, cara. Não vai ter jeito. Vai ter fim de semana que você vai ter que trabalhar. Vai ter que pagar o preço. Vai ter que ficar num domingo à tarde dentro de uma sala o dia inteiro. Para quê? Para ter uma vida extraordinária. Você precisa entender, de verdade. Você precisa aumentar uma coisa. O Sandro, a gente estava no café da manhã, presida, e você falou isso para mim. A gente está procurando pessoas com fome. Ah, mas é fome aqui, Eduardo? Porque você está falando aí um tempão e eu estou morrendo de fome, eu também não almocei. E não importa se eu vou almoçar, não importa, eu falei para a Adri hoje, se tiver que ficar às 3 da manhã, 5 da manhã, fazendo esse negócio para a pessoa que está com fome, a gente vai fazer esse negócio. Porque a gente está procurando pessoas com fome de mudar de vida. Pessoas que querem realmente mudar de vida. Fome, você tem que ter fome. Ah, Eduardo, mas eu já sou milionário no negócio, meu amigo. Você só é milionário. Tenha fome para ser um bilionário nessa indústria. Aumenta os teus sonhos, começa a voar mais alto. Hoje eu estava com o Manuel, ele me falando que em breve vai ter negócio no mundo inteiro, vai morar em Miami, vai rodar o mundo. Aumenta os teus sonhos. Aumenta, você precisa ter mais fome. Passou a fome? Comprou uma casa, 2 carrinhos, piscininha, churrasquinho, é isso? Aumenta. Aumenta. Começa a aumentar. Eu vou te falar, eu fiquei olhando o carro. Ah, Eduardo, mas você está falando, não, eu estou olhando porque eu quero imaginar, eu quero aumentar. Eu quero sonhar mais. Eu quero ser mais. Eu quero me tornar um profissional melhor para essa companhia. Mas para isso eu tenho que ter fome, e aqui eu estava com fome. Eu estava com muita fome, sabe por quê? Porque há 5 anos atrás riram da minha cara. Há 5 anos atrás falaram, você vai para essa empresica aí? Me humilharam, deram risada, falaram que eu estava louco. Falaram muito que não ia dar certo. Que eu estava me associando a pessoas que não eram de valor. Falaram muita bobagem da Rinode. Só que hoje ninguém fala mais. Ninguém fala mais. E não vai falar, na minha frente não vai falar mal da Rinode.
não vai falar mal da Rinodê na minha frente. Sabe por quê? Porque essa companhia mudou a vida de milhares de pessoas no Brasil. E ela vai mudar a vida de milhões de pessoas, e eu tenho certeza, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Contem comigo, meu nome é Eduardo Fraia, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o áudio